Sejam bem-vindos ao videocast Vozes Negras, uma iniciativa idealizada pelo Banco do Brasil em comemoração ao mês da consciência negra. Nesse primeiro episódio, vamos falar sobre a cultura afro-brasileira e o que o Banco do Brasil tem feito para valorizar esse legado. Eu sou Juscelia Lima, advogada do Banco do Brasil, sou uma mulher preta, tenho cabelos crespos até a altura dos ombros, estou usando um brinco amarelo, uma blusa amarela e um blazer animal print. Hoje eu vou ser moderadora dessa nossa conversa sobre a cultura afro-brasileira e também sobre memórias do povo preto. Hoje temos aqui conosco a Jaqueline Perrot, assessora da Fundação Banco do Brasil, e a Shuma Schumacher, que é pedagoga e curadora do projeto Memória Lélia Gonzalez, que está em programação no CCBB Brasília, e também conosco João Neto, que é especialista em comunicação digital, conselheiro de diversidade e inclusão do DF, idealizador do perfil Tinha Que Ser Preto Oficial. Jaque, fale um pouquinho sobre você pra gente. Bom dia, meu nome é Jaqueline, eu sou uma mulher negra, de cabelos cacheados, estou vestindo um blazer bege, um vestido étnico. Sou formada em Geografia, tenho pós em Gestão de Políticas Públicas, Gênero e Raça, trabalho no Banco do Brasil há quase 14 anos e estou muito feliz em estar participando aqui hoje. Nós também, com a sua presença. João, conta pra gente um pouquinho sobre você. Bom, sou João Neto, sou um homem preto, de cabelos escuros, barba um pouquinho por fazer, que eu rala. Uso óculos de grau e estou usando uma roupa toda preta. Eu sou formado em comunicação. Sou especialista em comunicação digital, sou conselheiro, faço parte do Conselho de Igualdade Racial aqui do Distrito Federal e também sou criador do projeto Tinha Que Ser Preto Oficial, que faz a divulgação e promoção e o resgate da história de personalidades pretas brasileiras. Assim como a Jaque, estou na luta, que a luta nunca para. Não mesmo. Shuma, nos apresente. Eu sou Shuma Schumacher. Atualmente eu sou coordenadora executiva da RD, Rede de Desenvolvimento Humano, uma organização muito parceira da Fundação Banco do Brasil. Também sou curadora do projeto, essa reedição do projeto Memória, Lélia Gonzalez, Caminhos e Reflexões Antirracistas e Antissexistas, e pesquiso e escrevo sobre a participação das mulheres na história do Brasil. Estou vestida com uma camisa azul, uso óculos de grau preto com detalhes brancos e tenho os cabelos brancos tingidos pelo tempo. Pessoal, vamos começar essa conversa de hoje no nosso videocast falando de uma ação do Banco do Brasil que se chama História, Memórias de Afrodescendentes e Povos Originários. Essa iniciativa tem a função de renomear algumas das agências pelo país como forma de reconhecer e valorizar personalidades pretas que contribuíram de forma muito pungente para a nossa sociedade, cultura e economia do país. E uma dessas agências que passou recentemente por essa alteração foi uma agência em Salvador, que fica na Avenida Fernando Cunha, né? Que foi renomeada em homenagem à personagem Maria Filipa. Uma pessoa, uma mulher, uma lutadora que bravamente lutou pelo povo preto contra tropas portuguesas e foi uma forma de reconhecê-la como uma guerreira da causa. João, como você vê o que você tem a nos dizer sobre essa ação do Banco do Brasil com relação à renomeação dessas agências? É uma ação muito interessante porque Maria Filipa, assim como outras mulheres pretas da nossa história, sofreram com apagamento histórico. E isso, né, é algo que assola com frequência a história brasileira, principalmente quando a gente olha para essas questões de gênero e de raça. Então, a partir do momento em que a gente começa a trazer em maior evidência o nome, a vida, a história de Maria Filipa, a gente acaba recontando essa história. E contar a história faz parte da cultura afro, faz parte da gente manter a memória, né, dessas personalidades vivas.
E Maria Filipa, ela teve uma importância muito grande, como você mesmo falou. Ela participou ali da independência da Bahia. Ela morava em Itaparica, né, que é uma ilha que fica ali próxima a Salvador. E nessa região onde ela morava tinha bastante povos indígenas também. Tinha ali os tupinambás, que ela tinha bastante contato. Até acredita-se que Maria Filipa, ela tinha uma certa hereditariedade do indígena, não tem nenhuma confirmação disso, mas é possível, né? Até porque a gente tem poucos dados referentes a Maria Filipa. Então, assim, parte do que é contado é muito trabalho de resgate, até de uma pesquisadora que trouxe o nome dela de volta ali no começo dos anos 2000, mais ou menos, que é a professora N. E depois disso que a gente começou a voltar a falar a respeito de Maria Filipa, porque até então era muito centralizado ali na ilha de Itaparica. Então, quando a gente começa com o Banco do Brasil, né, no caso, tem essa iniciativa de renomear as agências, de trazer o nome de personalidades como Maria Filipa à tona, a gente está recontando a história, a gente está trazendo um destaque maior e está valorizando, né, a cultura e os feitos da população preta brasileira, principalmente Maria Filipa com a independência da Bahia. Acho que até mais que isso é contar de fato a história, porque foi contada uma história que não era verdadeira muitas vezes. Não era nossa, né? Exatamente. E inventaram uma história que não era verdadeira e esconderam a história que realmente aconteceu. Então essa é uma oportunidade das pessoas saberem quem é Maria Filipa, a importância dela para a história do Brasil, para a história da independência, que de repente não deveria nem ser 7 de setembro, deveria ser 4 de julho. 2 de julho, é isso mesmo, exatamente. Chuma, você que escreveu sobre mulheres na luta da independência do Brasil e falou sobre a importância de Maria Filipa, conte um pouquinho para nós sobre ela. Durante muitos anos, muitas décadas, Maria Filipa não foi lembrada como uma das mulheres importantíssimas por conta da sua estratégia na nossa independência do Brasil. Nós sabemos que em 7 de setembro de 1822, mas que ele não foi uma independência tranquila. Você teve alguns estados, principalmente no Nordeste, como é o caso da Bahia, onde houve uma resistência muito grande dos soldados portugueses. Então, por isso que você vai andar até 1823, no 2 de julho, quando, de fato, a independência se concretiza em todo o país. E aí, nessas pesquisas mais atuais, que foi encontrado, obviamente, a participação da Maria Filipa de Oliveira. Maria Filipa de Oliveira era uma mulher do povo, era uma parceira, uma pescadora, era uma mulher analfabeta. No entanto, era uma mulher que tinha uma gana por liberdade, uma mulher que tinha uma estratégia liderada por Maria Filipa. Elas acabaram assediando os portugueses, auxiliaram os portugueses. Depois elas usavam uma erva chamada cansanção, né? Acabaram dando uma surra nos portugueses com essa erva de cansanção que ardia o corpo, e nesta loucura queimava o corpo dele. Nessa loucura toda, elas acabaram incendiando, inclusive, os navios das tropas. Então ela é bem considerada, ela e as suas companheiras, como uma mulher que contribuiu fundamentalmente com o seu jeito, com as armas que elas tinham, para expulsar os soldados portugueses que estavam ancorados aí na ilha de Itaparica. Então eu acho que essa iniciativa da Fundação do Banco do Brasil é fundamental, é importante técnica, porque eu acho que tem que resgatar. A história oficial, em geral, é contada pelos vencedores, portanto, homens e brancos, e, portanto, as mulheres, e especialmente as mulheres negras e as mulheres indígenas, acabaram, ao longo da história do Brasil, ficando nos pés de página, sem que os seus descendentes pudessem ter, ou nós todas pudéssemos aprender a história do Brasil mais inclusiva, a história do Brasil, onde todas e todos os personagens pudessem ser contemplados. Então, parabéns ao Banco do Brasil, porque eu acho que está a resgatar cotidianamente a memória de valorosas mulheres negras que enfrentaram o açoite, que enfrentaram toda sorte de violência para ver seu povo livre e liberto.
De fato, Chuma, essa iniciativa do banco, ao renomear uma agência em Salvador com o nome da Maria Filipa, ele traz à tona uma personalidade que foi esquecida pela história, né? Por uma história que não é contada para o povo para a sociedade de modo geral e muito menos para o povo preto. E esse tema é tão importante que ele inclusive esteve presente, né, no tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio de 2024, que foi os desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Então eu pergunto para o João, como promover que outros entes públicos e empresas privadas busquem esse olhar para os aspectos históricos, sociais, culturais e políticos dessa herança brasileira? A gente já tem um movimento que vem se fortalecendo com o passar do tempo. A gente pode olhar desde a década de 70, a formação do movimento negro unificado, enfim, todos os crescimentos de movimentos sociais também que vão se fortalecendo. E até os dias atuais, uma necessidade que o povo tem de se enxergar nos espaços, se enxergar dentro das empresas e sendo representado de forma respeitosa e, obviamente, não estereotipada. Então, quando a gente traz essa questão de como que as empresas, como que a gente pode ter isso mais presente na sociedade, é só olhar para boa parte da população brasileira, que é mais de 50%, que a gente tem, se não me engano, 56%, né? Sim. Da população brasileira é uma população negra, e nós temos toda uma cultura hoje, né, vívida, baseada nas contribuições, dos povos originários e do povo africano que foi trazido à força para o Brasil. Então, se a empresa, seja pública ou privada, ela entende que ela tem que se conectar com esse público, que ela tem que se comunicar com esse público, ela precisa sim garantir que essas pessoas se enxerguem dentro dos seus espaços. É um trabalho árduo, não é um trabalho simples, não é uma coisa que é feita da noite para o dia, nem com uma comunicação, um anúncio ou algo do tipo, mas se há um compromisso real, as pessoas vão se aproximar, elas vão começar a se perceber ali e vão perceber que algo está sendo feito, algo está sendo construído. Nesse mês de novembro, o Banco do Brasil tem como ações afirmativas, né, trazer para os centros culturais movimentos, rodas de conversas que tratam especificamente sobre o tema. O movimento ele acontece de maneira mais pungente no mês de novembro, né? Embora nós tenhamos que tratar desse tema o ano todo. Então, João, na sua visão, qual a importância de uma instituição como o Banco do Brasil trazer essa ocupação preta nesse mês de novembro, trazer essa representatividade para dentro dos seus centros culturais? É fundamental, porque o Banco do Brasil é uma instituição enorme, ele está em todas as cidades do país, eu não tenho essa dúvida, mas se não está em quase todas, na maior parte. Então, é uma instituição tão grande que impacta a vida, né, de tantos brasileiras e brasileiros, precisa sim se posicionar, precisa sim tomar iniciativas e acho que, como a Chuma comentou, são grandes nomes, né, Chuma? Acho que da história que estão sendo trazidos à tona, estão sendo apresentados para uma parte da população que ainda não conhece, né? Porque a gente sofre um pouco disso, né? A própria população preta não conhece a história, mas não é por uma falta de interesse, é por uma questão de apagamento acadêmico mesmo, né? Quando a gente olha para o racismo institucional, a gente olha para as universidades há 80 anos atrás, ou menos até, acho que talvez eu esteja jogando até um pouco longe, assim, a gente jogar uns 20 anos atrás, a gente não aprende sobre intelectuais pretos nas universidades, né? A gente não lê esse material, a gente não conhece contribuições de grandes nomes da nossa história, e então, assim, a gente tem uma instituição como o Banco do Brasil, tendo essa visão de trazer, né, esse aspecto cultural e esse resgate histórico é fundamental pra gente. Quando eu era criança, por exemplo, a história das pessoas negras no livro se resumia a dizer que foram escravas durante até 1888. Não falava-se nada, não falava-se a resistência, parecia que todo mundo tinha vindo, obrigado e aceitado e nada tinha acontecido de diferente. E o Banco do Brasil, especificamente, por ser uma das instituições mais antigas, tem mais de 200 anos, todo esse peso que tem para a sociedade, eu falo que eu escolhi trabalhar no Banco do Brasil porque eu não queria explicar onde eu trabalhava.
Então, quando eu falo, eu trabalho no Banco do Brasil, a pessoa pode não saber o que eu faço, mas sabe o que é o Banco do Brasil. Então, essa é a importância que tem dele trazer e fomentar essa discussão, colocar em todos os espaços. Porque todo mundo sabe o que é o Banco do Brasil. E se o Banco do Brasil vem com todo esse trabalho, a gente está dando uma visibilidade única para a questão. Schuma, quer contribuir um pouquinho conosco sobre a sua visão da importância do Banco do Brasil e trazer à tona esse tema tão relevante para dentro, inclusive, dos centros culturais? É afirmar o que eu já comentei. Acho que uma experiência fantástica do Banco do Brasil. Eu acho que, além de não minha agência, também pode fazer um pouco de um trabalho educativo, ou seja, ter uma mini biografia da Maria Filipe, a Hortência, para que todas as pessoas não apenas leiam que a agência mudou de nome, mas quem é esse nome? Quem é essa fulana que ganha a possibilidade de ter uma agência nomeada? Então, acho que é super importante para que também nas escolas o nome da Maria Filipe chega. Né? E chega com a dignidade que ela merece e chega com informações qualificadas, né? Como disse o João aí, ou seja, não é falta de interesse de ninguém, é falta de informação. Isso sim, é falta de visibilizar outros segmentos, outras pessoas, visibilizar a diversidade que somos na luta nesses momentos históricos do país. Eu acho que o Banco do Brasil faz muito bem, deveria continuar em muitas agências, tem muitas mulheres aí que lutaram, mulheres indígenas, mulheres negras, que merecem serem lembradas, né? Assim como está sendo com a Maria Filipe, que inclusive em 2018 passou a fazer parte lá do panteões na história do Brasil, junto lá com a Joana Angélica e a Maria Quitéria, que eram as únicas duas lembradas, eram mulheres brancas, de certa forma de uma outra classe social, então elas ainda, a história reservou uma pequena parcela de informação, no caso da Maria Quitéria, infelizmente. Mas agora, o Banco do Brasil está ajudando a população negra, as lideranças negras, já tem feito, começado a fazer há alguns anos. Bom, o CCBB tem mais de 3 décadas entregando ao público geral, né, cultura, história e entretenimento. Tem uma programação relevante, diversa e regular, dando acesso à valorização e incentivo de cultura nacional e internacional, fomentando novos e velhos artistas, né, e convidando toda a sociedade a participar de maneira mais ativa e vivenciarem esses centros culturais que têm exposições belíssimas, né? E uma delas é a exposição Lélia Gonzalez. Schuma, você que foi curadora do projeto, fala um pouquinho pra gente sobre. A exposição da Lélia, ela não acontece sanitariamente. Ela vem acompanhada de um seminário, né, de 2 dias, com personalidades que estudaram, acadêmicas, que estudam a trajetória e o pensamento da Lélia Gonzalez, com ativistas, militantes do movimento negro, do movimento de mulheres negras, feministas negras brasileiras, que trazem à tona o pensamento da Lélia, o debate com a população local, com convidados locais, além de que a exposição está aberta para a visitação de alunos e alunas das escolas públicas no local onde ela está sendo mostrada. Então, é um kit completo, que você também tem um vídeo sobre a Lélia, você tem publicações para educadores, como trabalhar a questão da Lélia, a sua luta antirracista e antissexista no ambiente escolar, você tem uma biografia sobre a trajetória completa da Lélia. Então, é um kit muito primoroso, um kit muito bem cuidado, um kit disponibilizado absolutamente e gratuitamente para a população brasileira, para que possam conhecer ainda mais o pensamento de Lélia, essa mulher que contribuiu muito
muito para enegrecer o movimento feminista, né, e para levar o feminismo negro dentro do movimento negro unificado no Brasil. Esse relevante projeto, Memória Lélia Gonzalez, está em cartaz no CCBB Brasília e está aberto a toda a nossa comunidade de maneira gratuita. É uma forma de homenagear essa intelectual que lutou e combateu bravamente o racismo, o sexismo no Brasil. Esse projeto ele é apoiado pela Fundação Banco do Brasil e busca uma forma de manter viva a trajetória e a história dessa grande pensadora e fundadora do movimento negro unificado. É interessante porque a Lélia, ela era uma ativista mesmo, tanto que ela tinha problemas na academia por conta do seu ativismo, e ela tinha problema no ativismo por conta... e ela traz, além da questão relacionada ao gênero e à raça, ela também vem com a cultura, com a cultura afro, ela traz toda essa questão de ter orgulho da sua raiz, da forma de se vestir, da religião, e dessa mesclagem que teve junto aqui e formou a cultura brasileira. A cultura brasileira, ela fala que é afro-brasileira, porque tem muito da questão africana que veio com as pessoas escravizadas. Nossa mefricanidade, né? E é legal falar também desse negócio da cultura, porque acho que uma das primeiras obras dela, aí você pode me corrigir, a Xuma também, mas em que ela estava ali basicamente 100% autora, que foi Festas Populares Brasileiras. Sim. Então que ela traz imagens e traz textos e relatos da colaboração afro, né, para formação da cultura brasileira. Então assim, é impossível falar de intelectualidade preta, principalmente, né, no século XX, sem falar de Lélia Gonzalez, que é uma das maiores, é complicado falar maior, né, mas porque teve grandes outros nomes, mas é uma das maiores intelectuais que nós tivemos aí no Brasil nos anos do século XX. Isso aí é sem sombra de dúvida. E no seminário em Brasília foi interessante porque teve várias pessoas que estavam lá que nunca tinham ouvido falar da Lélia Gonzalez. Então essa é uma oportunidade única para muita gente de poder conhecer e saber sobre a Lélia. E muitas vezes a gente acaba buscando referências no exterior, por exemplo, né? Tem muita questão de nomes como Angela Davis, né? Que é um grande nome também aí, no caso, nos Estados Unidos. Mas teve um fato muito curioso na última visita da Angela Davis ao Brasil, né? Em que ela levantou ali no meio da discussão, enfim, no meio da palestra, ela falou: eu não sei por que vocês me procuram, né? Sim. Como referência de conteúdo, sendo que eu procuro Lélia Gonzalez como referência de conteúdo. Então, Lélia Gonzalez é uma referência mundial, assim, né? Todo o trabalho dela, toda a construção que ela fez. Ela foi importantíssima, né? Para o letramento racial e de gênero. Xuma, pode falar. Só queria lembrar que a exposição que está em Brasília, ela já passou a exposição e as ações, né? Porque vocês têm junto com ela seminários, visitação, escolas participantes, ela já passou por Salvador, por Belo Horizonte, por São Luís, está agora em Brasília, irá em fevereiro para o Rio, depois vai para Belém e depois para Porto Alegre. Então é super importante a gente poder avisar nessas outras capitais que a Lélia vai chegar por aí e vai chegar com tudo, e vai chegar provocando, porque o seu pensamento era provocativo, como já disseram meus dois companheiros aqui participando dessa conversa. A Lélia talvez seja uma das maiores intelectuais ao lado de Maria Beatriz Nascimento brasileira. Precisa ser cada vez mais incorporado nos estudos sobre a questão racial, e Lélia trabalhava muito, ela tinha um pensamento muito organizado e ela sustentava o seu pensamento no tripé raça, gênero e classe social, né? Porque, obviamente, que não é preciso pensar um sistema de opressão, um sistema violento que massacrou a população negra e massacra ainda hoje muito preto, sem considerar esse tripé que coloca algumas pessoas em lugar de privilégio, enquanto outras no lugar de opressão, lugar mais de violência, lugar de menos visibilidade, etc. Eu acho que a Lélia
arrasou ao longo da sua trajetória e arrasava 18 músicas muito, muito lindo. A Lélia era contundente, docemente contundente. Não sei se isso é possível. Que ela ia, eu falo isso, né? A Lélia era capaz de, das profundezas dos nossos fígados, entendeu? De tocar com quem que ela falava, com uma capacidade enorme de dialogar com quem quer que fosse da academia, de universidades internacionais, como a população periférica, menos estudo. Ela tinha essa capacidade, não só quando eu falava, como quando escrevia, né? Então, portanto, eu acho que ela... E provocar o feminismo branco, né? Ele faz parte do feminismo branco. O feminismo demorou muito tempo para ser responsável e incorporar a questão racial nas suas lutas. E Lélia é uma das pessoas que mais contribuiu, mais provocou para que o feminismo fosse hoje um feminismo interseccional, do qual é um conceito que ela já traz lá hoje é famoso falar nisso. Mas a Lélia já falava disso há muito tempo. Eu só ia dizer que a exposição Memória Lélia Gonzalez conta com várias atividades, né? Seminários, audiolivros, vídeos, todo esse material disponível lá no CCBB para colaborar e contribuir com a discussão sobre os temas de desigualdade, de sexismo, para contribuir para que a gente possa trazer a história à tona, além de educar e letrar mais e mais pessoas sobre o tema. E difundir, né? Porque é mais fácil, a gente sabe que hoje tem uma dificuldade de pessoas da leitura e tal. Então, quando você coloca no site, coloca vídeos, você aproxima e democratiza para outros grupos para além do que normalmente a gente tem, que é a academia, enfim. Eu ia comentar outra coisa, eu vou aproveitar esse trecho, porque é muito interessante que os textos da Lélia têm essa preocupação de ser acessível para a população em geral. Então ela traz uma linguagem que se comunica com toda a sociedade e sai dos muros da academia, né? Então, porque assim, a gente sabe que a academia é fundamental, mas ao mesmo tempo a gente tem a questão de que é um idioma que muitas vezes espanta as pessoas, assusta ali. Sim. Quem tem que ler aquele material, né? Porque aquele material é sobre a vida daquela pessoa, sobre a estrutura que aquela pessoa vive. E os textos da Lélia sempre foram textos acessíveis para as pessoas. Que eu até trazer de volta um comentário que a Shuma fez sobre a questão da Lélia, né? Ela tem uma capacidade de provocação muito grande em todos os espaços. E quando a gente fala de novo da questão da academia, assim, e da sociedade como um todo, a gente tem a questão de que a Lélia, ela foi uma das primeiras intelectuais a questionar e afrontar a questão da democracia racial, né? Da falsa democracia racial, e que o Brasil disse ali durante muito tempo que vivia e ainda hoje, né, de certa forma, tenta sustentar. E essa provocação que ela fez trouxe, né, uma consequência muito grande para os dias que a gente tem hoje. E até um questionamento na época, né? Porque as pessoas na época começaram a se questionar, falaram, realmente, não existe a tal da democracia racial, né? Que é tão afirmada, de falar que a gente até estava falando um pouquinho mais cedo, né? De que não existe o racismo no Brasil e que, se permitir, o Brasil é um país que vai mais se preocupar em afirmar, aliás, né? Vai mais se preocupar em não ser chamado de racista do que em combater o racismo em si. Então a Lélia, ela traz essa provocação e ela traz esse questionamento ali para as pessoas. Ela coloca como uma coisa principal, né? Você tem que discutir, se você quer realmente uma sociedade melhor, se você realmente quer resolver a questão de classe, se você realmente quer resolver a questão de gênero. No Brasil, tá tudo muito interligado com a questão racial, né? Sim. Então, por isso que ela fala, a gente tem que trabalhar, tem que falar, tem que dar luz a essa questão. Se a gente não resolve isso, a gente não resolve outras questões. Dentro do feminismo, ela chegou e falou isso, dentro do partido, ela chegou e falou isso. Então, em todos os lugares, ela trouxe, a gente tem que conversar sobre isso. A gente não pode deixar igual a gente quis, deixar muito tempo escondido ali embaixo do pano. Shuma, a Lélia foi uma figura importantíssima na luta pelos direitos civis. Como você acredita que ela inspira futuras gerações nessa luta por igualdade, por respeito? Como já disse a Jaque, João, a própria existência da Lélia e a própria insistência da Lélia contribuiu muito no período em que ela estava entre nós,
muito para muitas reflexões, provocou muita gente, provocou, já que estava dizendo, partido, movimento negro, cada movimento feminista, internacionalmente, governos, né, quer dizer, políticas públicas, ela teve toda essa capacidade, né, de transitar em diferentes espaços. E eu acho que falta ainda, é muito importante para as crianças, para os jovens, para as jovens negras, terem referências que as orgulhem, referências de pessoas que são reconhecidas, que são visibilizadas. Então, mais do que nunca, não só o pensamento, a trajetória dela, para mais pessoas, para mais crianças, para mais mulheres negras chegar, tenho certeza que essa existência da velha, dessa forma, mais força, mais esperança, mais gratificação, né, satisfação, causará, provocará nos jovens de hoje, né, garantindo, né, de que é possível, sim, ter um lugar onde você possa questionar, onde você possa ajudar a concluir, onde você possa propor e monitorar que políticas, que estratégias sejam desenvolvidas nesses espaços onde você atua, para que esse reconhecimento aconteça. Então, eu acho assim, que é fundamental. Vou abrir parênteses para contar. Quando estava lançando o livro das mulheres negras, a filha tomou foto, tinha uma mãe com a criança. E a criança já estava com o livro na mão. E ela olhava as páginas e falava, e ela falou assim, eu quero que seja o autógrafo do meu nome. Era um menino, de 18 anos. Eu disse, porque eu vou fazer história. Porque eu quero ver o povo negro nos livros. Porque eu nunca vi povo negro no livro. Então, um dia eu quero ver minha mãe no livro e um dia eu quero também estar no livro. Quer dizer, ou seja, é muito maior esse tipo de estratégia, esse tipo de visibilidade que a Fundação do Brasil está investindo, é muito maior do que a gente pensa, como ataca, quer dizer, como adentra, né, no pensamento, no jeito das crianças e jovens negros que não tinham. É muito pouco as referências, entendeu? Muito pouco no didático quando você abre. Então, eu acho que é fundamental. E quando você vai para o mundo jurídico, que é a parte que me compete, infelizmente a gente vê menos ainda a representatividade do povo preto. A primeira ter uma carteirinha da OAB no Brasil foi uma mulher negra também, chamada Rita Soares, uma sergipana. Depois um dia eu conto sobre ela. Eu fui numa exposição que fala exatamente sobre português, aí a importância dela quando a gente fala de cultura, a gente fala de religião, fala da língua portuguesa também. Ela trouxe luz a como que a nossa língua ela é hoje, como é muito por causa da cultura africana que foi trazida com as pessoas que vieram escravizadas. Então a gente tem várias expressões que a gente usa hoje e a maioria das pessoas não sabem que vem da cultura africana. E ela veio e colocou luz nisso. E a gente pode dar milhões de exemplos, mas assim, na comida, na roupa. E é muito importante porque a gente tem essa coisa. Por que o português de Portugal e o português do Brasil é tão diferente? Por causa disso. Muito por causa disso. Por causa dessa junção que teve tão próxima a mesclagem da cultura, né? Perfeito. E é uma forma também, né, de combater o apagamento da contribuição da população preta dentro da nossa história. Então, essa questão do português. E eu lembro até que há pouco tempo atrás virou pauta nas redes, né? Algumas pessoas estavam falando sobre isso, que tinha influência fazendo vídeo e tudo mais, para explicar um pouco dessa ramificação. E algumas pessoas
estranhavam tanto, né, o português, né, em si como expressão e até a forma como ele era lido, né, porque é exatamente isso, a gente tem diversas palavras hoje que tem essa origem africana, né, e ao mesmo tempo algumas formas que a gente adapta as palavras para o jeito que a gente fala hoje em dia, tipo usar o U no lugar de O quando a gente pronuncia algumas coisas, sabe, aquela entonação, enfim. E os mais antigos, assim, quando a gente olha um pouco mais para a ancestralidade, principalmente dentro da comunidade preta, a gente percebe isso no linguajar. A gente percebe que, meu pai, por exemplo, meu pai já vai fazer 75 anos, e a forma como ele fala, às vezes, traz muito do português. E ele não tem a noção disso, ele não tem essa ideia, né? Ele não tem essa percepção, mas sai completamente natural. Tenho tias também, enfim, conhecidos, é exatamente esse ponto, assim. Coisas que antes as pessoas consideravam que tá falando errado. Exato. Não é errado, né? Então eu acho que é muito importante isso, porque é uma aceitação também. Porque o que eu tenho que falar é igual a outra pessoa de outro lugar que não é onde eu vivi, não é a minha vivência. É aceitar a vivência, a língua também é vivência. Então ela reflete o que a gente viveu. E até essa questão de falar errado, né, de considerar uma fala errada, é pela origem também, que a gente tem diversas outras palavras e expressões dentro do vocabulário brasileiro que não teriam ali uma origem, né, dentro da comunidade afro ou indígena e lida com naturalidade. Fala, não, tudo bem, a pessoa falar dessa forma ou utilizar uma determinada palavra dessa maneira e não ser taxado de errado. Agora a gente tem a questão, né, que vem aí dentro do racismo também, que é uma leitura de que nossa palavra ela tá sendo dita de uma forma errada e isso vem com a questão de onde veio. Eu queria falar uma coisa que é importante, assim, que quando a gente fala da questão racial, algumas vezes, principalmente, as pessoas falam assim, não, só pode falar pessoas negras. Sim. E ter a Chum aqui, por exemplo, é muito importante. Ela é uma pessoa que luta muito pela causa. Ela é uma pessoa que faz um trabalho muito legal, sempre maravilhoso. E ela é o que a gente chama que é a pessoa que muitas vezes faz um trabalho que a gente gostaria que outras pessoas negras poderiam talvez fazer, mas não fazem. E ela se dispõe, e a gente precisa de pessoas brancas também, porque o assunto não tem que ser tratado ou falado só por pessoas pretas. Também tem que estar com as pessoas brancas. As pessoas brancas têm que incorporar a luta como a dela também. Porque é a luta do povo brasileiro, não é a minha luta, é a nossa luta. E a luta como um todo. Perfeito. E acho que tem uma pequena confusão até quando as pessoas falam de lugar de fala, né? Que fala assim, mas eu tenho lugar de fala. Todo mundo tem lugar de fala. É porque as pessoas têm o seu determinado espaço e forma de contribuir dentro dessa discussão. Mas toda contribuição é válida, Toda né? contribuição é válida, seja sobre racismo, machismo, homofobia, seja o que for, todo mundo pode fazer uma contribuição e deve. Principalmente, exatamente. É inclusive importante para a gente evitar de que seja, digamos, dito exclusivamente, parecer que é uma fala de preto para preto. E não é uma fala de preto para preto, é uma fala nossa para toda a sociedade. Não, é exatamente isso. Então, obviamente que eu nasci numa ditadura antirracista, né? Isso eu aprendi com respeito e ouvindo minhas companheiras militantes no feminismo negro, né? Como Wilson Iraci, Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, muito amiga da Lélia, nós trabalhamos 4 anos juntas no Conselho Nacional. Então, foram minhas companheiras negras que me mostraram, que enxergaram na minha cara, como as outras pessoas, que a democracia racial era uma falácia, que na verdade existe ainda, infelizmente, um racismo projetado na sociedade brasileira, da qual eu, como mulher branca, sou automaticamente privilegiada na sociedade brasileira, que ainda hoje segrega uma parcela muito grande da população. Então, a gente, eu aprendi com vocês, eu aprendi com as mulheres negras, com o povo negro, olhar nos olhos, a respeitar. E se eu sou uma feminista, eu não posso ser uma feminista para lutar por uma luta pessoal e uma luta própria. Eu sou uma feminista, porque eu olho para a sociedade, porque eu sonho com uma
um mundo onde as pessoas sejam dignamente respeitadas, onde as pessoas tenham oportunidades. E para ter oportunidades iguais, é preciso restabelecer essa desigualdade, né? Então, portanto, eu sou uma defensora ferrenha das cotas, sou uma defensora ferrenha de qualquer política afirmativa, como eu acho que é o que vocês estão fazendo mesmo. Gosto demais disso, porque não só merecem, como nós temos uma dívida histórica com o povo negro, com os povos tradicionais, e a gente tem que fazer essa reparação e ela pode ser feita de muitas maneiras. Por exemplo, pensando que o dia 20 de novembro, o dia de Dandara, de Zumbi, da consciência negra, é uma luta do povo negro, é verdade. Mas como disse a Jack, será que não me incomoda? Não me incomoda em nada? Será que os brancos não se incomodam? Então, se você se incomoda, então reaja. Nós não estamos juntos. Obrigada, Chuma. O projeto Lélia Gonzalez é apenas uma das iniciativas de cultura do Banco do Brasil, que você pode conferir no CCBB. Além dessa mostra, temos também a mostra Léa Garcia, 90 anos. Já em São Paulo está rolando Ocupação Preta, que vai contar com uma série de eventos especiais durante todo o mês de novembro. E também em Belo Horizonte, nós temos atrações como Quilombo Grove, preces e louvores e batuques do Quilombo Curiaú. Já no CCBB Rio de Janeiro, temos a exposição Encruzilhadas Afro-Brasileira, dentre várias outras atrações imperdíveis. Ao longo do nosso episódio, nós tratamos de várias ações do Banco do Brasil que valoriza a cultura preta, a memória da cultura afro-brasileira. E gostaria que vocês compartilhassem alguma reflexão final sobre a importância de mantermos vivos a memória do povo preto. E essa conversa que foi tão inspiradora contribuiu bastante para que nós pudéssemos refletir sobre o nosso papel enquanto pessoa preta, enquanto pessoa não preta, né, Chuma? Como nós podemos contribuir para que a gente torne essa sociedade um pouco menos desigual e antirracista. Vamos lá, Jaque. Bom, primeiro, sim, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Esse ano é um ano histórico, pela primeira vez vai ser um feriado nacional dia 20. A gente tem que celebrar muito, a gente tem que ficar muito feliz, porque isso ser uma vitória que com certeza se a Lélia estivesse aqui, ela estaria muito satisfeita, porque desde os anos 70, quando eles começaram esse processo de reverenciar o dia 20, para tirar essa ideia do dia 13 de maio, que como se fosse uma benesse que tinha sido feita. Não foi uma luta e foi difícil. É isso que significa o dia 20. E é isso que a gente tem que levar para as pessoas. A importância de falar da história da luta do povo negro para a história do país. E estar aqui nessa semana, no dia 20, pela primeira vez feriado, vamos pra rua, vamos celebrar, tem festa aí, ainda bem. Espero que continue, que não seja só o primeiro ano. E que o Banco do Brasil também sempre esteja trabalhando para fazermos cada vez mais. João? Agradecer também o convite, foi um prazer estar aqui com você, Jaque, Chuma, com todos vocês, na verdade. Acho que o recado que eu deixaria é leia Lélia Gonzalez, porque eu acho que uma das carências que a gente tem, em muitos casos, quando a gente fala de intelectuais assim, é que a gente fala muito dos nomes, né? E é importantíssimo falar dos nomes, mas também é importante conhecer a obra, é importante conhecer o trabalho dela. Como a gente falou, os textos da Lélia são textos acessíveis, são textos que você vai ler, você vai se sentir confortável, você vai querer acompanhar, vai querer ler outro. Eu recomendaria até esse Festas Populares Brasileiras e O Lugar de Preto também, que é uma outra obra dela, que é excepcional. E recentemente teve um último que foi lançado, eu não me lembro se foi ano passado ou retrasado, mas que é o... Foi até um compilado de duas pesquisadoras, que é a Flávia Rios e a Márcia Lima, se eu não me engano, que é por um feminismo afro-latino, se eu não me engano. Eu acho que a obra é essa, mas é importantíssimo que a gente conheça também o trabalho, né, dessas intelectuais, principalmente como a Lélia Gonzalez, né, o famoso Ler Minas Pretas, né, que é pra gente poder aprender ainda mais, como a Chuma mesma disse, que ela aprendeu, né, ela foi construindo todo esse conhecimento que ela tem hoje, né, com base em ouvir
e ler bastante também. Acho que isso é fundamental pra gente. Chuma, Gente, eu agradeço demais estar aqui nessa conversa com vocês. Eu acho que, mais uma vez, complementar o Banco do Brasil e os seus braços, né, Fundação, CCPB, e agências, né, nessa estratégia de visibilizar a contribuição, a grande contribuição do povo negro brasileiro para a nossa história, para ser quem somos. Então, parabéns, gente. Uma alegria imensa estar por aqui e o meu compromisso de continuar nessa luta, porque o bom mesmo é viver em uma sociedade onde todos nós, todos e todas, sejamos respeitados. Feliz Dia da Consciência Negra, mas não vamos esquecer nossas fotinhas, porque nós temos um monte de reivindicação ainda para fazer, para levar para a rua, para exigir que vários espaços, instituições, governos e etc., para que um dia essa desigualdade seja menos estreitada. Obrigado. agradeço muito a participação de todos vocês aqui conosco. Esse foi o primeiro de 4 episódios que o Banco do Brasil está promovendo para celebrar o mês da consciência negra. Nesse episódio de hoje, nós trouxemos a história de mulheres inspiradoras e que lutaram bastante pelo povo preto, pela história do povo preto. E é isso. Obrigada, pessoal.